de 1 a 11. Vai projetar também aí, né? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Há na mitologia grega uma narrativa da existência de um rio no Monte Olimpo, a casa dos deuses, cujas águas conferiam imortalidade a quem as bebesse. Então, essa lenda, esse mito, que quem bebe da água que sai lá do trono dos deuses gregos ganhava a vida eterna. O Evangelho, irmãos, apresenta uma verdade. O Filho de Deus assumiu a forma humana para garantir vida eterna a todo aquele que nele crê. Ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Originalmente, a vida eterna era uma promessa condicionada à nossa abstinência do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se nossos pais não comessem do fruto, até hoje, né, nós estaríamos vivos, se nós seguíssemos o mandamento do Senhor. Então, indiretamente, há uma promessa de vida na abstinência, não comer do fruto proibido. Com a transgressão, a humanidade perdeu esse privilégio da vida eterna, tornando-se herdeira da morte em todas as suas dimensões. A separação espiritual, a finitude do corpo e o juízo eterno. A morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Mas agora, a promessa da imortalidade é renovada pelo Evangelho. Aquilo que perdemos no Éden, o Evangelho agora está nos apresentando. Ao nos arrependermos e crermos no Evangelho, recebemos o dom gratuito da vida eterna, revertendo a sentença da morte espiritual. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em 1 Coríntios 15, encontramos um mapa para a eternidade. O texto nos revela o segredo de viver para sempre e descreve a excelência do corpo ressurreto que Deus preparou para nós. Então, lendo esse capítulo de 1 Coríntios 15, nós vamos ver o que é que precisamos fazer para ter a vida eterna. Arrependei-vos e crede
no Evangelho. Mas também nos descreve aí, com maior detalhe que em qualquer outra parte da Escritura, o corpo que nós teremos para participar da vida eterna. É tempo, então, de meditarmos na ressurreição dos mortos. Eu sei que Jesus ressuscita no domingo. Amanhã, supostamente, é o dia da crucificação. Mas como o texto é muito extenso, eu vou começar a partir de agora. Então, vamos meditar sobre a ressurreição dos mortos. Em primeiro lugar, a ressurreição dos mortos deve ser crida permanentemente, do começo ao fim. A partir do dia que nós cremos, precisamos continuar crendo para que possamos participar da ressurreição dos mortos para a vida. Vamos ler o versículo 1 e 2? Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Para que a bênção da salvação, da vida eterna, nos alcance, é preciso que a mensagem do Evangelho precisa ser pregada, precisa ser ouvida ou lida. Ouvi e a vossa alma viverá. É preciso ouvir o quê? O Evangelho de Deus, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, ou então ler sobre o Evangelho. A fé exige um anúncio. Sem a pregação ou o registro escrito das boas novas, o caminho para a salvação permanece desconhecido. Se a pessoa não lê a Bíblia ou não ouvir a pregação, ela nunca tomará conhecimento da vida. Então ela não vai ser salva, não vai ter a vida eterna, porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Cristo, a palavra de Deus. Embora a oração por nossos amigos e parentes seja vital, sim, porque é Deus que abre os olhos, é Deus que abre os ouvidos, é Deus que ilumina os olhos do coração para a pessoa entender o que está lendo ou o que nós estamos falando. Porém, apesar de ser importante isso, a oração, ela não substitui a nossa missão de lhe transmitir verbalmente o Evangelho. Eu posso passar a vida inteira de joelho por uma pessoa, mas se eu não falar, ela não vai crer. Porque não é pela oração que ela vai crer, ela vai crer pelo ouvir, quando eu abro a boca e falo do Evangelho, ou alguém vai comunicar o Evangelho a ela. A comunicação da mensagem divina exige uma resposta. Quando se lê e ouve o Evangelho, a pessoa tem de responder crendo ou não. A fé, a pregação exige fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se não crermos no Evangelho, a boa notícia, não poderemos ser salvos. Precisamos crer no Evangelho, como Paulo diz aí nesses versículos iniciais. A fé funciona como um instrumento que nos conecta à graça que nos livra do juízo. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Devemos lembrar que o mesmo Deus que revelou as boas novas é aquele que inclina nossos corações para crermos nela. É o mistério aí da providência divina. Ele envia e ele ilumina. Ele abriu o coração de Lídia para entender o que Paulo falava. E Filipenses, olha o que Filipenses diz. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua vontade. Do começo ao fim, a salvação vem de Deus. É Deus que opera em nós. A salvação requer
perseverança. Não basta aceitar o evangelho, é preciso permanecer nele. Um dia o evangelho chegou a nós cremos e não podemos desistir. Precisamos continuar. A fé é o alicerce para agradar a Deus. E embora tribulações tentem abalar nossa confiança na sua palavra, a promessa é clara. A vida eterna pertence àquele que se mantém firme até o fim, que não desiste. Apocalipse 20, 10. O Senhor falando para a igreja de Esmirna: não temas as coisas que tendes de sofrer, dificuldades econômicas, dificuldades de relacionamentos, perseguições, enfermidades, enfim, tudo que a gente imaginar de coisa que atrapalha a nossa caminhada. Ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias, temporária. Mas o que é que eu devo fazer diante disso? Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, a vida eterna. Meus irmãos, é imperativo que não acrescentemos nem subtrairmos nada ao evangelho apostólico. Então, a gente recebeu essa mensagem escrita ou pregada, não podemos alterar, nem podemos diminuir, ela tem que ser como está escrito. Não existe salvação em uma mensagem adulterada. Toda deturpação da verdade tem uma origem maligna, visando nos cegar para a liberdade que só Cristo oferece. O diabo sempre vem nesse mundo enganar os homens, como no Éden, perverter a palavra de Deus. O evangelho autêntico é aquele preservado estritamente nas Escrituras. Qual é o evangelho verdadeiro? É o que vocês carregam na Bíblia, a Bíblia do Velho e do Novo Testamento. O que diz Paulo em 1 Coríntios 15, 2? Por ele, o evangelho, também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhas crido em vão. Então ele diz, olha, vocês não podem alterar, porque lá na igreja da Galácia, na região da Galácia, Paulo soube que alguém estava pegando um outro evangelho, que na verdade não é outro, mas é alguém que querem perverter o evangelho. E ele, inclusive, lança a maldição. Maldito seja aquele que pregar um outro evangelho, um evangelho que vai além do que nós já pregamos. Então, não podemos nos desviar do evangelho que nós ouvimos no começo da carreira cristã. Não há salvação sem uma fé que seja genuína em sua essência e visível em seus frutos. Não é a fé falsa, tem de ser uma fé verdadeira. Eu creio de fato e de verdade. E essa fé verdadeira vem acompanhada de obras, porque a fé sem obras, ela é morta. Baseado na verdade das Escrituras, a fé verdadeira promove uma revolução interior. Todos que receberam esta fé salvadora, vai ter uma transformação, uma mudança de vida. Ela faz do ouvinte um praticante e de um incrédulo um crente fervoroso. Mais do que crer, esta fé nos santifica, alinhando nossas ações temporais com as verdades eternas. Nós vamos andar na verdade, porque o Espírito nos fará andar na verdade. Tiago diz, e eu falei, vamos repetir aí, Tiago? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Já paramos para avaliar se ainda permanecemos fiéis ao genuíno Evangelho? Ou nós já nos desviamos e cremos em outras doutrinas que não condiz com a palavra? Se porventura nos desviamos das boas novas, hoje é o dia aceitável para retornarmos ao caminho reto.
Sim, todo dia Deus está batendo na porta do nosso coração, caso tenhamos nos afastado do evangelho verdadeiro. É hora de abandonarmos toda distorção doutrinária e repousarmos nossa confiança exclusivamente em Cristo Jesus, porque nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Não adie essa purificação de crenças e atitudes. Vivamos hoje conforme a palavra, pois o amanhã é uma incerteza que não podemos saber se existirá, né? Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Segunda afirmativa, a ressurreição dos mortos faz parte da essência do Evangelho. Vamos ler o 3 e o 4? Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A mensagem do Evangelho é esta: Jesus pagou o que não devia, porque nós devíamos o que não podíamos pagar. Ele pagou a nossa dívida. Ele é o nosso fiador. Ele pagou com a vida todos os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz está sobre ele. Sobre as suas feridas, nós somos sarados. Ele assumiu nossa punição para que pudéssemos herdar a sua recompensa. Ao viver em perfeita conformidade com a lei, Cristo conquistou bênçãos que agora são depositadas em nosso favor como um presente gratuito. Veja o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, aqueles que depositam sua fé em Jesus estão livres da condenação do lago de fogo, porque foram declarados justos. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em Cristo, nossa sentença já foi plenamente executada. Se a nossa confiança no Evangelho for genuína e não apenas aparência, desfrutamos da plenitude da salvação. Fomos salvos da culpa do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado e seremos salvos da presença do pecado na sua segunda vinda. Então, somos justificados, estamos sendo santificados e seremos glorificados. É a graça do Evangelho. A questão é vital. Sem a interferência, a transferência de nossa culpa para Cristo, a sentença divina continua sobre nós. Então, se Cristo não levou a nossa dívida ainda está conosco. E o Pai vai ter de nos condenar por causa dessas dívidas. Por isso, no dia de hoje, Deus nos estende o convite para aceitarmos a Jesus, o único meio pelo qual nossa dívida é cancelada e o perdão concedido. O que aqui diz, então, Mateus 11:28, se alguém está com a dívida de pecado, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A obra da nossa justificação, irmãos, encontrou sua consumação na ressurreição de Jesus Cristo. A gente pode perguntar assim,
Como é que eu sei que minha dívida toda foi perdoada? Porque Cristo voltou à vida. Ele ressuscitou dos mortos. Se o domínio da morte o tivesse retido, seu sacrifício não teria o poder de nos libertar. Contudo, ele ressuscitou e sua vitória é a garantia de que fomos declarados justos, como afirma a Escritura. O que é que diz Romanos 4, 25? Comigo? Ele foi entregue à morte por causa dos nossos pecados e ressuscitou para que fôssemos declarados justos. Como é que eu sei que eu já fui perdoado? É que Cristo venceu a morte. É a prova, a evidência, é o sinal que Deus está nos dando. A morte de Cristo satisfez plenamente as exigências da lei divina, enquanto sua ressurreição serviu como a prova inquestionável da sua inocência e de que nossa dívida foi liquidada. É importante a gente lembrar não só da morte pelos nossos pecados, mas lembrar também da ressurreição. É morte e ressurreição, não só morte. A sepultura vazia é o selo de garantia de que todos os que nele creem receberam o perdão definitivo de seus pecados. Como diz o hino, livres do medo, já resgatados. Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz, o pacto se fez. Fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez. Amigo, acredita. No Salvador tem sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Por isso que nós podemos dizer que somos salvos, porque Cristo realizou uma obra perfeita. A ressurreição de Cristo é o penhor, é a garantia de que todos os que nele estão desfrutarão de uma vida nova. Ela nos ensina que a morte física perdeu seu domínio. Para o crente, morrer é apenas dormir em Cristo. É assim que Deus usa a expressão, Lázaro dormiu. Os discípulos, se ele dormiu, está bem. Aí ele precisa dizer, ele morreu, mas eu vou ressuscitá-lo. Quem dorme pode acordar. Deus vai nos acordar no último dia. Enquanto o nosso espírito parte para estar com o Senhor, os santos e os anjos na glória celestial, aguardamos com jubilosa esperança o dia da sua vinda, quando nossos corpos serão ressuscitados para a imortalidade. Então, nosso corpo fica descansando e nós vamos à presença do Senhor, ficar lá com os irmãos, com os anjos, até a segunda volta de Cristo Jesus. Lucas 23, 41. Isso aí é o ladrão falando para o ladrão que estava morrendo ao lado dele, né? Os ladrões ali, Cristo no centro. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quando o crente deixa essa vida, vai para o paraíso. E o apóstolo Paulo disse, é incomparavelmente melhor. O centro do evangelho de Deus é a morte e a ressurreição de Cristo para o perdão de nossos pecados. Devemos rejeitar qualquer mensagem que discorde da doutrina apostólica. Rejeitemos o erro daqueles que ensinam uma ressurreição meramente espiritual, negando a ressurreição do corpo. Da mesma forma, não creiamos que a nossa bondade possa nos levar ao paraíso.
Tal crença é perigosa, pois anula o valor do sacrifício substitutivo de Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A ressurreição de Cristo, irmãos, não repousa sobre boatos, mas sobre testemunho de centenas de homens e mulheres que foram contemporâneos dos apóstolos. Quando as epístolas foram redigidas, essas testemunhas vivas serviam como prova inquestionável do evento. Como relata o apóstolo Paulo, veja aí, 1 Coríntios 15, 5. Olha o que Paulo está falando, porque nesse tempo, essas pessoas tinham visto Jesus ressurreto. E apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Uma nuvem de quê? Testemunhas. Eles viram o Senhor ressurreto. A diversidade de aparições de Jesus, ocorridas tanto individualmente quanto em grupo, descarta qualquer hipótese de alucinação coletiva. Era o grupo que estava embebido por algum álcool e acharam que viram Jesus. Não. Jesus apareceu a indivíduos também. Durante 40 dias, diz Paulo lá, diz Atos, ele ofereceu provas incontestáveis da sua ressurreição. Conversou, permitiu ser tocado e até compartilhou refeições com seus seguidores. Nossa salvação, irmãos, é confirmada quando depositamos nossa fé no registro fidedigno dessas evidências preservadas nas Escrituras. É o livro de Deus. Um juiz não viu o crime. Chega a ele o documento de acusação de defesa. Ele lê o processo e ele julga à luz do processo. Se em um tribunal vale julgar uma pessoa pelo que está escrito, então a Bíblia é muito mais confiável do que qualquer tribunal. Ela é inerrante. Atos 1:3. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouviste. As Escrituras, irmãos, nos revelam um detalhe intrigante. Em um primeiro momento, os discípulos não reconheceram a Jesus fisicamente. Sua identidade só lhe foi revelada por meio de familiaridade de seus gestos, da sua maneira única de falar e da autoridade. Maria, quando ele fala, né? Chama, se não Maria ou Marta, Maria, aí ela, Rabone, mestre. O fato de Jesus ter orado na hora da mesa com os discípulos de Emaús, eles aí reconheceram Jesus. Então, eles tiveram dificuldade de reconhecer fisicamente Jesus. Vejam o que diz Lucas 24:11. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Vários fatores contribuíram para que os discípulos não reconhecessem Jesus de imediato. Embora seu corpo ressurreto preservasse traços conhecidos, tinha os sinais, ele apresentava uma nova e gloriosa natureza, porque conseguia entrar por lugares fechados. Somado a isso, o trauma da morte violenta na cruz criou uma barreira emocional, tornando impensável a ideia de vê-lo vivo. Se
para aquele indivíduo, ele está morto, como é que eu vou encontrar ele ali na esquina? Não, pode ser uma pessoa parecida com ele, mas nunca pode ser ele, né? É o trauma da pessoa que viu Jesus morrer na cruz. Contudo, o maior obstáculo foi a própria dúvida. A resistência em crer na ressurreição cegou-lhe os olhos para a realidade que estava diante deles. Então, a fé, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. O apóstolo Paulo não teve presente durante o ministério de Jesus na terra, mas teve um encontro com o Senhor e viu Cristo após a sua ascensão. Jesus foi assunto aos céus e desceu para falar com Saulo. Veio pessoalmente evangelizar Saulo. Por isso Saulo diz, eu vi o Senhor ressurreto. Hoje, nós conhecemos Jesus ressuscitado por meio da fé nos relatos da Bíblia. Assim, ao acreditarmos no Evangelho, conseguimos perceber as realidades espirituais que nos cercam. João 20, 29. Disse-lhe Jesus, falando para Tomé, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós cremos nos escritos, acreditamos que ele está vivo. Nossa missão hoje é ecoar o testemunho dos primeiros apóstolos. Cristo ressuscitou. Guiados pelo Espírito, demonstramos pela palavra que o Senhor que venceu a morte é o mesmo que voltará como juiz de toda a terra. Para aqueles que creem, essa vinda é motivo de temor. Não é motivo de temor, mas a concretização da esperança de viver para sempre. Porque vamos ouvir, vinde benditos do meu Pai, possuir por herança que está reservado para vós desde a fundação do mundo. A proclamação da ressurreição de Cristo ganha autoridade através do testemunho de vida. Sim, se anunciamos a vitória sobre a morte, mas o nosso exemplo é frágil, a mensagem perde o seu impacto sobre aqueles que nos cercam. Devemos viver o Evangelho e pregar o Evangelho. Nossa conduta deve ser o eco visível da verdade que pregamos aos nossos parentes e amigos. O poder da ressurreição deve se manifestar em nossa vida pela transformação, pela maneira de viver. Em último lugar, irmãos, a ressurreição dos mortos, se for negada, anula a ressurreição de Cristo. Vamos lá ler 12 e 13? Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. A vitória de Jesus sobre a sepultura é o penhor da nossa própria ressurreição. É a garantia que vamos ressuscitar. Ele ressuscitou, então nós iremos também ressuscitar. No intervalo entre a morte e o dia do Senhor, habitamos com Cristo no reino em espírito. Mas na parousia, a segunda vinda, ocorrerá a redenção final. Ele ressuscitará nossos corpos, revestindo-os de uma natureza incorruptível igual à sua. O nosso corpo será semelhante ao corpo de Jesus, o corpo glorioso, que não pode morrer. Essa promessa, irmãos, anula o medo da morte, transformando-a em uma mera passagem para a glória eterna. O que é morrer para um crente? É ir à presença de Deus. Deixar essa vida é encontrar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim, acompanhe comigo: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo
ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Negar que os mortos vão ressuscitar é o mesmo que dizer que Cristo não ressuscitou. Se pensamos assim, somos pessoas sem esperança. Para nós, morreu, acabou. Não vamos viver em santidade, mas em pecado. Cristo só é importante para nós em coisas dessa vida. Por isso que as igrejas que só oferecem pão e água, casa, comida, casamento, riqueza, porque eles não creem na vida pós-morte, não acreditam na ressurreição. Mas ele ressuscitou, e os mortos vão ressuscitar, uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna, diz o Senhor Jesus, e o evangelista João registrou. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham no túmulo ouvirão sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. A missão de Cristo foi o resgate integral do ser humano, corpo e espírito, em perfeita unidade. No momento da fé, ele vivifica o nosso espírito. Contudo, a plenitude da redenção ocorrerá em sua volta, quando ressuscitará nossos corpos para reuni-lo ao nosso espírito na eternidade. Ou então nos fazer transformar se estivermos vivos. Ao assumir a forma humana, Jesus demonstrou de forma definitiva o imenso valor que o nosso corpo possui aos olhos de Deus. Esse corpo, essa carne, alguém diz assim, essa carne é templo do Espírito Santo. O pecado não é teu corpo, é a natureza pecaminosa que está em nós. É verdade que aparece a palavra carne. Às vezes a gente confunde carne, o corpo físico, com carne, a natureza pecaminosa. A relevância do corpo humano para Deus é confirmada pelo fato de que o Espírito Santo faz dele sua habitação naqueles que são regenerados. Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito? Ao contrário do pensamento grego, o corpo não é a origem do pecado, mas o instrumento operado por um coração, seja ele caído ou transformado. Esse mesmo corpo pode apresentar santidade ou pode apresentar o pecado. Vai depender da natureza espiritual que nós tenhamos. No Éden, recebemos um corpo perfeitamente adaptado a esta terra. Na consumação, receberemos um novo corpo, glorificado, para habitarmos no novo céu e numa nova terra. Coisa linda, né? Veja 1 João 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Não confessa que Jesus veio em carne, teve a forma humana. O medo intenso da morte é dissipado quando encontramos Jesus, o vencedor da morte. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Embora o nosso corpo repouse temporariamente na sepultura, a nossa essência parte para uma realidade invisível e gloriosa. Um plano infinitamente superior a este mundo, que é marcado pela rebeldia e pelo sofrimento. Em Cristo, a morte não é o fim, mas o limiar de uma comunhão plena com Deus. Que diz Filipenses 1:23? Ora, de um
e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Embora a morte seja a consequência do pecado original no Éden, Deus interveio na história por meio de seu Filho. Em Adão, herdamos a morte. Em Cristo, encontramos a vida. Ao crermos nele, trocamos o fruto da rebeldia pelo fruto da vida eterna. Adão comeu o fruto proibido. E em Cristo nós comemos da árvore da vida, que dá vida para sempre. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A morte física, irmãos, não é o ponto final da existência humana. Enquanto o corpo repousa na sepultura, o espírito segue para a realidade eterna. O paraíso na presença de Deus ou a separação definitiva dele. É só lembrar do rico que morreu e quando abriu os olhos no inferno, né? O fiel da balança para esse destino é a maneira como respondemos em vida à mensagem do Evangelho. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. O nosso corpo é uma criação divina e pertence exclusivamente a Deus. Embora o pecado tenha introduzido a fragilidade das doenças e a finitude da morte, o Evangelho nos assegura que no retorno de Cristo seremos revestidos de um corpo glorioso, imune ao envelhecimento e à enfermidade. Para tomarmos posse dessa promessa, o fundamento é a nossa fé na mensagem das boas novas. Se creres, verás a glória de Deus. A presença do Espírito Santo em nosso corpo mortal é o selo de que pertencemos ao Criador. Viver em iniquidade é uma evidência de que não houve regeneração, pois o corpo do salvo é santuário do Espírito Santo. Então, se a pessoa vive no pecado, ou ele está desviado, ou ele não tem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo vem morar para nos santificar e nos guiar a toda a verdade. Aquele que rejeita o domínio de Cristo sobre sua vida física, revela que não possui seu espírito, trocando a gloriosa esperança da ressurreição para a vida, para a terrível realidade da morte eterna. Irmãos, está começando a semana da paixão, mas eu comecei com a ressurreição para vocês se alegrarem. As pessoas, o maior medo dos homens é a morte. Esse é o maior medo dos homens. Por isso que eles querem todo o som do mundo, toda a festa do mundo, para obscurecer a consciência, para a consciência não falar. Mas nós não precisamos temer mais. Nós estamos com a vida, que é Cristo. Amém.